Pai do Senhor para todos, de volta aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar novamente sobre escatologia. É um assunto tremendo, é uma matéria, aliás, da teologia que tem assuntos diversos. E hoje eu vou falar sobre a questão dos 144 mil selados. E eu vou falar de forma apologética, refutando a interpretação das testemunhas de Jeová. Então, vamos falar dos 144 mil selados, refutando a interpretação das testemunhas de Jeová. Ok? Esse é o assunto de hoje. Nós falamos sobre os 7 selos do Apocalipse nos 7 vídeos anteriores. Vamos falar muito em breve a respeito das 7 trombetas, o toque das 7 trombetas do Apocalipse, uma por uma, mas hoje nós vamos falar ainda sobre essa questão específica, os 144 mil selados, refutando os testemunhas de Jeová. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui embaixo no canal, a dar o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Clica no sininho também para receber as notificações. E se você gostar do vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Não ligue se você está vendo essa porta aqui atrás, é que nós estamos reformando aqui o escritório e sede do Instituto Chama Viva, que fica em cima da nossa igreja, e falta colocar a porta no local, né? Trazer o rapaz que solda para soldar, enfim. Mas vamos lá ao assunto que interessa hoje, as testemunhas de Jeová. O que é que elas ensinam a respeito dos 144 mil selados do Apocalipse? Elas ensinam que apenas esses 144 mil vão para o céu. Então, elas falam de um grupo seleto, né? Sendo elas, esse grupo seleto, que vão reinar com Cristo. Todos os demais fiéis, segundo essa doutrina, viverão eternamente em um paraíso terrestre. Então essa visão dos testemunhos de Jeová, ela carece de base bíblica sólida, e não tem. Ela distorce o sentido espiritual do texto do Apocalipse, e nós vamos apresentar aqui uma resposta bíblica e apologética a essa doutrina, contrapondo a doutrina dos testemunhos de Jeová sobre esse assunto, né, com base nas Escrituras e no contexto geral da revelação bíblica. O problema de muitas heresias surgirem é que eles se pegam em um texto isolado e não buscam todo o contexto para que possa se compreender o que realmente a Bíblia está nos dizendo. Nós não podemos ler a Bíblia sem examiná-la da forma correta, usando a hermenêutica e uma exegese. E é claro, não se pode interpretar a Bíblia da forma correta sem a ajuda do seu autor, o amado e querido Espírito Santo. E aí as testemunhas de Jeová nem acreditam que o Espírito Santo seja Deus, mas eles têm o Espírito Santo como uma força ativa. E a gente já encontra essa heresia deles já em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, diz o versículo 2, e o Espírito de Deus, está com E maiúsculo, falando do Espírito de Deus, que é Deus, é a santidade de Deus. Mas eles, lá na tradução do Novo Mundo das Escrituras, dos Testemunhos de Jeová, está escrito: e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então ele veio o Espírito Santo como um robô, algo robotizado, é algo que é dirigido por Deus e não sendo ele o próprio Deus. É outra doutrina que a gente pode abordar em outro momento e provar nas Escrituras a divindade do Espírito Santo, que ele é Deus. Mas vamos lá falar a respeito dos 144 mil.
Para você entender a respeito da doutrina dos 144 mil selados, é necessário você entender o seguinte: o Apocalipse é um livro altamente simbólico. Nem tudo que está no Apocalipse é literal. Tem muitos textos que falam de coisas simbólicas. O número 144 mil, por exemplo, aparece em Apocalipse capítulo 7, versículos do 4 ao 8. E Apocalipse 14, do 1 ao 5, versículos do 1 ao 5. No entanto, todo o livro de Apocalipse é carregado de símbolos, figuras e imagens proféticas. Então, veja só, 12 tribos de Israel, versus, ou vezes, 12 apóstolos, vezes 1000, dá uma plenitude, né, de 144 mil selados. São 12 tribos, vezes 12 apóstolos, vezes 1000. Então dá uma plenitude de 144 mil selados. Então esse número não deve ser interpretado literalmente, mas como um símbolo da totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então a primeira coisa interessante de frisarmos é que esse número não é literal, mas simbólico. O livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, é um livro simbólico, literal e figurativo. Se nós não entendermos essas linguagens da Bíblia, não vamos interpretá-la de forma correta. Veja que está escrito em Apocalipse 1 e 1. Ele enviou sinais por intermédio do seu anjo ao seu servo João. A palavra sinais no grego é semaino. Semaino. Desculpe se a pronúncia não estiver exata, eu não sou professor de grego, não é minha especialidade. Então indica isso, que as mensagens são simbólicas. Essas mensagens são simbólicas. Os 144 mil não são os únicos salvos. Não são. A leitura imediata de Apocalipse capítulo 7 mostra claramente que há outro grupo além dos 144 mil. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, que ninguém podia contar. Está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Então não tem como os salvos, os que vão para o céu, mais especificamente, como dizem os testemunhos de Jeová, serem só 144 mil. Essa grande multidão, apresentada aqui em Apocalipse 7 e 9, ela está diante do trono de Deus no céu, e inclui pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então essa questão de 144 mil somente que vão para o céu é uma das maiores heresias dessa seita chamada Testemunhas de Jeová. Não há qualquer distinção da classe entre salvos celestiais e salvos terrenos. Não existe isso, como eles fazem, como eles ensinam nessa doutrina deles, que tem aqueles 144 que vão para o céu e os outros vão ficar num paraíso terreno. Não existe isso na Bíblia. A doutrina da Testemunha de Jeová cria uma divisão artificial entre dois tipos de salvos, algo inexistente nas Escrituras. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Então, em terceiro lugar, o céu está aberto a todos que creem. O céu é para todos que creem. A promessa do céu não está limitada a 144 mil pessoas. É Jesus que declara isso, que deixa claro isso. Em João capítulo 14, versículo 2, Jesus fala o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Depois ele diz: vou preparar-vos lugar. Ele continua dizendo: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar e virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. Não é que ele foi preparar lugar, é que se não fosse assim, eu vos diria, vou preparar lugar. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, que Jesus não foi preparar lugar coisa nenhuma. Em Mateus está escrito que está tudo preparado desde a fundação do mundo. Mas há muitas moradas, não são só 144 mil. Tem lugar para todos aqueles que quiserem ir para o céu, passar toda a eternidade com Jesus.
todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Está em João 3:36. Então não são só 144 mil, são todos aqueles que creem. O Novo Testamento jamais limita o número dos que herdarão o reino dos céus. Jamais. Não tem isso no Novo Testamento nem no Antigo. O sangue de Cristo é suficiente para toda a humanidade. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Não apenas para um grupo seleto de pessoas. Então, o sangue de Jesus seria muito fraco para salvar e levar para o céu só 144 mil pessoas. Em contrapartida, deixar só outro grupo e de testemunha de Jeová aqui na terra em um paraíso. Não existe nem base bíblica para esse paraíso terreno aqui que eles falam, que eles vão ficar por toda a eternidade. Não existe isso. O que a Bíblia fala é a respeito do milênio. Serão 1000 anos de paz, 1000 anos onde Cristo vai reinar, e eles pegam aí esse texto do milênio e fazem, e criaram, né, essa heresia, e fazem essa lambança aí que não tem nada a ver com o que eles ensinam, né? Então, a doutrina dos testemunhos de Jeová é uma falácia nesse sentido. A esperança celestial é para todos os crentes em Jesus, todos que servem a Jesus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo disse: a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Ele não estava falando para 144 mil somente. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,17, falando do arrebatamento. Também não disse que só 144 mil seriam arrebatados. Então a doutrina das testemunhas de Jeová ensina que apenas 144 mil vão viver no céu e que os demais fiéis viverão eternamente aqui na terra. No entanto, a Bíblia ensina que todos os salvos estarão com Cristo na glória eterna. E onde é que Cristo está, senão no céu? Ok? Então, antes de continuar aqui, eu quero convidar você para adquirir o meu mais novo curso online, todo em videoaulas, o curso Escatologia Descomplicada, que está numa promoção ainda por apenas R$ 49,90, por pouco tempo. A qualquer momento esse preço pode aumentar, esse valor pode aumentar. Então você que se interessa pela escatologia bíblica, aproveita agora, vai aqui embaixo na descrição para saber mais a respeito do curso Escatologia Descomplicada. E hoje, nesse dia que eu estou gravando, dia 16/4/2025, eu acabo de lançar um novo e-book intitulado Os 7 Selos do Apocalipse. Então, se você quer aprender de forma didática, cronológica, a respeito dos 7 selos do Apocalipse, eu lhe convido a adquirir esse e-book hoje. Aproveite. Está por apenas R$ 9,99. É isso mesmo, só R$ 9,99. Então, clica aqui na descrição, vai estar fixado também no primeiro comentário esse e-book, Os 7 Selos do Apocalipse, ok? Vamos lá, continuando. Em quinto lugar, a exclusão de tribos em Apocalipse 7 aponta para o simbolismo. Veja só, a tribo de Dan, por exemplo, está ausente na lista de Apocalipse capítulo 7. A tribo de Efraim também não é mencionada diretamente, mas substituída por Manassés. Então, essa seleção reforça que essa lista não é uma enumeração literal, mas simbólica, não de judeus étnicos, mas do povo espiritual de Deus. Então isso aqui não se trata de judeus étnicos, isso aqui é simbólico. Se fosse pegar do ponto de vista literal, teriam que ser 144 mil só judeus. E outra questão, virgens que nunca tocaram em mulher. Então é claro que essa questão de ser virgem, nunca tocar em mulher, fala de pureza, né? Fala de fidelidade a Deus. Isto é simbólico. Então os testemunhos de Jeová se perdem muito nessa questão desse ensinamento herético sobre os 144 mil. Para concluir, a doutrina das testemunhas de Jeová sobre os 144 mil é uma distorção da palavra de Deus, baseada em interpretações literais de símbolos proféticos, desconsiderando o contexto das Escrituras e a natureza espiritual da igreja. A Bíblia é clara,
muito clara. A salvação é oferecida para todos os que creem. O céu é a morada de todos os redimidos, todos, não só 144 mil. Os 144 mil representam um povo completo de Deus, selado e protegido. Não é uma elite espiritual. Paulo disse o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Então esses 144 mil selados se encaixam com o que Paulo falou, os selados para o dia da redenção. E Paulo não estava falando só com 144 mil. Então estes selados não são uma elite de apenas 144 mil. Esse número é simbólico. A salvação, o céu, é para todos que creem em Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí fica difícil para os testemunhos de Jeová, porque eles também não acreditam que Jesus é Deus. Eles nem acreditam que o Espírito Santo é Deus, nem que Jesus é Deus. Mas quando eles vão nas portas, entregando as suas revistas, e querendo dar estudo na casa das pessoas, é claro que de imediato eles não vão falar que Jesus não é Deus, nem que o Espírito Santo não é Deus, porque eles sabem que a grande maioria do povo brasileiro são cristãos. Mas eles sabem ensinar, eles têm a artimanha de falar de outros assuntos para poder chegar depois, quando a pessoa já estiver bem envolvida dentro das heresias dele. Essa religião é uma seita. A palavra seita no original significa seleção ou escolha. Então todo aquele grupo religioso que acredita que somente eles são salvos, só eles são os certos, eles são considerados seitas. Então os testemunhos de Jeová são uma seita herética. Com todo respeito àqueles que fazem parte, cada um tem o direito de crer naquilo que quiser, mas esta é a minha visão. À luz da Bíblia, os testemunhos de Jeová são uma seita. E todos aqueles, volto a dizer para encerrar, que creem em Jesus, entregarem as suas vidas para Ele, crendo nele como o único Deus, único e suficiente Salvador, vão morar no céu. Não existe um grupo como uma elite de 144 mil, ok? Se você gostou desse vídeo, eu te peço uma vez mais, se inscreve aqui no canal, dá um like, clica no sininho para receber as notificações. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, neste momento, em nome do Senhor Jesus.